Olá, meus amigos, é sexta-feira. Bem-vindos de volta. Hoje vou contar a verdade para vocês. A dolorosa verdade. Ela toca na linha de frente. Veja, quando eu sempre falo sobre a economia russa, eu menciono as refinarias. A Ucrânia atacou dentro da Rússia, a economia russa está indo mal, o que é verdade. Mas não dediquei tanto tempo às cidades da linha de frente que, segundo minhas estimativas, podem cair para a Rússia nos próximos 6 meses. Hoje vamos falar a verdade sobre isso. Então, se você realmente não quer ouvir sobre isso, existem outros canais que não falam sobre isso. Neste vídeo vou falar sim. Antes de começar, percebi que metade de vocês não está inscrita. Por favor, se inscreva. Aperte o botão de inscrever-se para ser notificado quando eu postar o próximo vídeo. Antes de começarmos, aviso que este vídeo tem dois segmentos. Primeiro, o que ocorreu dentro da Rússia. Inclui sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. E em segundo lugar, a linha de frente, um assunto um pouco doloroso sobre o qual direi tudo o que precisa ser dito. Mas começamos com as boas notícias e vamos chegar até as más notícias. Mas primeiro, as boas notícias. Trump finalmente sancionou a Rússia. O que isso significa? E a quais países ela se conecta? E não é só a Rússia, também são a China e a Índia que detêm a chave para as receitas russas com exportação de petróleo e gás. Tem um artigo da British Broadcasting Corporation com as taxas britânicas. O link está na descrição. Trump finalmente sancionou dois dos maiores exportadores de petróleo russos, que são a Lukoil e a Rosneft. Só a Rosneft, a empresa, é responsável por cerca de 6% de todo o fluxo global de petróleo anualmente. As duas empresas exportam juntas 31 milhões de barris de petróleo por dia. Essas são as primeiras sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, muito significativas e dolorosas. Agora, elas não vão acabar com a guerra em um dia, mas vão prejudicar a Rússia e a máquina de guerra de Putin, as fontes de receita de Putin, muito ruim. E elas realmente têm ligação com a China e a Índia, porque a União Europeia não é mais a maior importadora de petróleo russo, agora são a China e a Índia. E elas fizeram isso até agora, sem obstáculos. Mas agora que os Estados Unidos, a maior e mais poderosa economia, sancionaram essas duas entidades, China e Índia também podem pensar duas vezes. Por exemplo, a Índia reduzirá significativamente as importações de petróleo russo devido às sanções dos Estados Unidos, da América e Europa. A Reliance Industries Limited, maior compradora indiana de petróleo russo, pretende diminuir ou até suspender as importações de petróleo de Moscou. Diferentes importadores indianos reagiram a essas sanções, especialmente às sanções dos Estados Unidos da América, de forma muito contundente, alegando que, por enquanto, vão pausar as importações de petróleo russo. Algumas empresas vão continuar importando, outras vão pausar, mas isso vai atingir imediatamente o bolso de Putin. A Rússia tentará negociar com a Índia para driblar sanções, pressionando e oferecendo acordos vantajosos. A questão é que a Rússia já vende petróleo bruto para a Índia e a China com um desconto enorme. O petróleo bruto dos Urais já é muito mais barato do que o Brent, mas a Rússia o vende para a China e a Índia ainda mais barato do que o preço internacional do petróleo dos Urais. Então, agora que os Estados Unidos da América sancionaram esses dois maiores exportadores russos, a Índia vai parar e a China também vai segurar importações marítimas de petróleo russo. Agora, a Rússia precisa tornar o petróleo mais lucrativo e barato, reduzindo receitas. Então, de qualquer forma, se a Índia voltar a aceitar o petróleo russo porque ele ficou tão barato, a Rússia perde dinheiro. De qualquer forma, se a Índia não importar ou se importar por um preço ainda mais baixo, é um golpe no bolso russo, seja qual for o caminho. Veja o gráfico das importações de petróleo da Índia. Você pode ver que cerca de metade delas são compostas por produtos da Rosneft e da Lukoil. Essas duas agora estão sob sanções. Você pode ver que a Rússia está prestes a perder um grande cliente, mas não é só a Índia. As estatais chinesas de petróleo suspenderam as compras de petróleo russo por causa das sanções. No caso da China, há um detalhe específico. Suspenderam apenas o petróleo transportado por navios, não o de oleoduto. O petróleo trazido por navios é uma parcela menor das importações chinesas de petróleo da Rússia. O petróleo de oleoduto representa uma parte maior.
Mesmo se suspenderem só importações de petróleo por navio, já é muito doloroso para a Rússia, pois qualquer perda de receita agora os afeta bastante. Claro, quando falo sobre China e Índia, ambas as suspensões das importações de petróleo são temporárias. Ambos os países buscam opções mais baratas que a Rússia tentará oferecer. Todos eles estão procurando esquemas para importar petróleo russo sem cair nas sanções ocidentais. Por exemplo, misturando o petróleo em terceiros países e depois importando como se não fosse petróleo russo. Todos esses esquemas vão levar tempo. Mas, por enquanto, ambos esses países vão dar uma pausa. Importações russas em quantidades menores ou maiores, a Índia com uma quantidade maior, a China com uma quantidade menor. Pausa só para o petróleo transportado por navio, não por oleoduto. Por ora, a Rússia sofre. O tempo mostrará se encontrarão novos esquemas ou se a Rússia tornará seu petróleo tão barato que ambos voltarão a importar. Mas não são só os Estados Unidos que impõem essas sanções. A União Europeia impôs o 19º pacote de sanções contra a Rússia. Agora, o foco delas é o setor de energia, países terceiros, bancos, criptomoedas e russos envolvidos no sequestro de crianças ucranianas. Algumas pessoas podem ouvir isso e pensar: o 19º pacote não é tão sério. Já sancionam a Rússia há 3 anos e nada mudou. Eles fazem sim, cada pacote prejudica bastante a Rússia. Eu vou trazer para vocês o resumo do que foi exatamente banido e sancionado e, por fim, vou mostrar a reação do Putin. É curioso, a proibição do gás natural liquefeito vale para a União Europeia e começa em janeiro de 2027. Muitas pessoas perguntam, por quê? Por que só em 2027, faltando 1 ano e meio e não agora? A União Europeia é uma entidade tão grande, tão poderosa e uma força econômica tão importante que essas coisas levam tempo. Não é fácil fazer mudanças desse tipo em uma escala tão grande. A partir de amanhã, impossível, proibição total de servidores de criptomoedas e restrição de viagens para diplomatas russos. A lista traz mais 117 navios da frota sombra russa, bancos do Cazaquistão e Bielorrússia, além de 4 empresas ligadas à indústria petrolífera chinesa, também foram sancionados. E sob essas sanções também estão incluídos banheiros eletrônicos. Ei, não me pergunte. Todos os eletrônicos, como bicicletas e brinquedos infantis com chip, que poderia ser usado em foguete, agora estão sancionados. Mas isso inclui banheiros eletrônicos. Sim, você ouviu corretamente. E Putin respondeu especificamente a isso. Eu quero compartilhar esse momento com você. É loucura. Outra declaração do presidente dos Estados Unidos: se haverá ou não uma reunião com você sobre a crise ucraniana. Paralelo à bala. Quase ao mesmo tempo, os Estados Unidos sancionaram empresas petrolíferas russas. Hoje, a União Europeia impôs mais um pacote de sanções, novo pacote de sanções contra a Rússia. Agora, até vasos sanitários, brinquedos com motor, quebra-cabeças e triciclos estão proibidos. Como você comenta tudo isso? Esse cara tem uma pergunta para o Putin e quer saber sobre o vaso sanitário. Isso está ligado, pois em 2022 houve muitos vídeos de soldados russos roubando vasos sanitários ucranianos. Isso é importante porque a maioria da Rússia não possui vasos sanitários. Eles vão pagar caro por proibirem a compra dos nossos vasos sanitários. Isso custou muito para você. Me parece que eles realmente precisariam deles. Se continuarem com a mesma política em relação à Federação Russa, Putin está insinuando que precisamos de banheiros russos se continuarmos nesse caminho. Eu não acho isso. Não concordo com ele nisso. Agora, meu amigo, vem o comentário doloroso, pois a próxima parte é a linha de frente. E antes disso, eu vou ler para você um comentário de um espectador que é crítico comigo e crítico com os blogueiros militares pró-Ucrânia, por esconder a verdade. Agora, eu preciso dizer antes de tudo, eu não estou escondendo nenhuma verdade de vocês. Foquei em outras áreas porque já existem muitos canais dedicados aos movimentos na linha de frente. Eu não costumo fazer isso, foco no panorama macro, na economia russa, União Europeia e Estados Unidos. Vou ler esse comentário para mostrar que aceito críticas e estou do lado da verdade. Se houver uma verdade que eu não mencionei, então vou fazer isso agora.
Carcaça 4, 5, 6 comentários e lerei tudo para você. Está no vídeo anterior, Arthur. Para ser justo com seus ouvintes, talvez seja aconselhável informá-los, não só sobre o desastre de Pokrovsk, mas também mencionar mais algumas áreas onde a situação varia de ruim a catastrófica para as forças ucranianas. Ao mesmo tempo, tudo isso é relatado por canais ucranianos, grupos do Telegram e Deep States, então não há segredos aqui. Essa última significa que, se eu às vezes falo algo sobre a linha de frente, as pessoas ficam loucas gritando: não compartilhe essa informação. Tenho que dizer que isso é público, esse comentário é público, tudo é público. Número 1, Pokrovsk, você mencionou, está praticamente cercada e as tropas ucranianas estão tentando escapar do cerco. Segundo ponto, os russos avançam sobre Dnipro e Zaporizhia, ou Dnipropetrovsk. Analisaremos isso depois. Direção leste. Você citou rapidamente, mas não falou sobre o que os canais ucranianos comentam. A região de defesa em Pavlivka, Uspenivka e Nova Mikhailivka está praticamente condenada após a queda de Okhotnish. O motivo pelo qual mencionei essas coisas muito brevemente é, novamente, que meu canal tem um foco diferente, mais na economia russa e no panorama macro. Mas, pela verdade, eu vou fazer isso. Número 3. Kucherivyar e Novochakova, onde as tropas ucranianas não conseguiram cortar o avanço ofensivo russo. Isso fez as forças de contra-ataque ucranianas ficarem presas em Shakova e sob risco de serem cercadas em outro caldeirão. Vamos falar sobre Kucherivyar porque os russos acabaram de se render naquele bolsão mais ao norte. Então, esse ponto número 3 aqui é simplesmente falso e eu não posso concordar com ele, mas ainda assim vou ler para vocês. Número 4. Gleban Grande Caldeirão, ao sul do reservatório de água. Essas tropas ucranianas nem são mais mencionadas, como se já tivessem desaparecido. Número 5. Russos avançando. Konstantinovka. Os russos já entraram na fronteira sul da cidade. Vamos falar sobre isso hoje. Porque, de fato, os DGs russos, os pequenos grupos, foram simplesmente eliminados. Perto do centro, cerca de 20%, 2 quilômetros da linha principal russa. E isso fica muito longe de onde qualquer mapa mostra. 6 russos avançam, Chandrikalova segue para o ESIUM 7. O desastre de Kupiansk para as forças ucranianas, ignorado por você, enquanto outros observadores ucranianos comentam, você acusa comandantes ucranianos de ignorarem e não relatarem a realidade. Na linha de frente, enquanto parece repetir o mesmo erro. Novamente, o motivo pelo qual não menciono tudo isso. Áreas frontais. Não é meu foco. O canal Atualização da Linha de Frente Ucraniana faz análises detalhadas de áreas da linha de frente. Esse não é o foco do canal. Os russos têm seus próprios problemas. Comandantes intermediários, burocracia, relatórios falsos, defesa aérea ruim, etc. E você relata muito bem sobre isso, embora exagere um pouco, mas isso é compreensível. Mas não caia na armadilha de acreditar demais na minha própria propaganda. Existe um motivo. Eu li esse comentário. Tem verdades nele, tem falhas nele, mas eu quero abrir esse tópico. Existem algumas áreas frontais sobre as quais eu não falei porque não é o foco do meu canal. Mas hoje nós vamos falar sobre isso porque é a verdade e precisa ser mencionado. E claro, vou te indicar outros canais que fazem isso com muito mais detalhes e muito melhor do que eu. Assista a outros canais frontais também. Com essa verdade dita, quero agradecer a 2 membros do Buy Me a Coffee que permaneceram. Temos só 2 novos. Se quiser aumentar a lista e curte meu trabalho, inscreva-se no Buy Me a Coffee. Roberto Thomas Rendicott. Obrigado, amigos. Antes de irmos à linha de frente, vou contar sobre 2 ataques profundos na Rússia. Esse é o foco do canal: economia russa, ataques na Rússia e panorama macro. E começamos com a fábrica química, fábrica militar de Chelyabinsk, na Rússia, que foi atingida no dia 22 de outubro. E antes de tudo, novamente, já que meu canal faz as coisas com um toque de humor, toque humorístico, como se diz isso? Com humor, então. Aqui está um cidadão russo reagindo ao vivo aos ataques ucranianos à fábrica militar de Chelyabinsk. Vamos assistir. Naquela nuvem, exatamente assim, como uma explosão. Ele está refazendo as explosões. Todos entendemos a ideia. Ele faz isso muito bem. Agora, 2 dias depois, vemos as consequências do ataque. Era a fábrica, especificamente, estava carregada com munições. Como sabemos disso? Bem, porque a explosão foi realmente grande.
E B, ocorreram explosões secundárias. E C, ao redor do epicentro, havia fragmentos de projéteis de artilharia, indicando que havia muitos projéteis no local. Explosão em fábrica militar russa perto de Chelyabinsk espalhou fragmentos de projéteis de artilharia pela área. 10 operários morreram na fábrica e 12 seguem desaparecidos, totalizando possivelmente 22 vítimas. Na maioria das vezes, os ataques ucranianos a essas fábricas russas não resultam em tantas vítimas, mas este teve muitas vítimas. Vamos observar a bola de fogo por um momento. Tenho certeza de que nenhum drone ucraniano que percorre 1000 quilômetros leva explosivos para causar tal bola de fogo. Isso é munição russa dentro da fábrica pegando fogo, e houve explosões secundárias, o que também indica que havia mais munições presentes do que as que explodiram com a primeira bola de fogo. Vamos analisar o local, localização específica. Vou apenas afastar o zoom devagar para você, assim sabemos onde estamos. Veja, essa é a cidade de Chelyabinsk, é uma cidade bem grande. Essa é a área urbana de Kupisk, e bem entre Chelyabinsk e Kupisk. Havia essa fábrica química, né, uma fábrica militar que agora está destruída, com fragmentos de munição espalhados por todo esse epicentro. O segundo ataque, que na verdade aconteceu ontem, dia 23 de outubro, foi na refinaria de petróleo de Ryazan, que é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Ponto final. Uma das maiores, tipo, entre as 3 principais. Explosões atingiram Ryazan à noite, com drones atacando a refinaria de petróleo e a base aérea de Jagiellovo. Então, a refinaria de petróleo de Ryazan mais a base aérea. Um grande incêndio começou próximo à unidade de hidrotratamento de alto teor de minério Karalá, parte da refinaria que produz 12 a 13 milhões de toneladas anuais. Fontes afirmam que drones mísseis Backlov foram usados. Fontes diferentes, eu vejo que afirmam que os ucranianos usaram drones, além de mísseis produzidos internamente, para atingir essa refinaria de petróleo. Quero também te mostrar o local exato no Google Maps, já que é tão fácil de usar. Você só precisa colocar satélites e pode ver tudo. Eles não escondem isso, mas este é o prédio de entrada da empresa de petróleo de Ryazan. Quero dar um zoom para fora e mostrar o quão grande é. Temos a cidade de Ryazan ao lado e quero comparar. Veja toda esta área aqui. Você pode ver na tela, é a refinaria de petróleo. Quero mostrar para você o tamanho disso. Veja, a cidade de Ryazan é uma cidade grande, e a refinaria de petróleo ocupa cerca de um quarto dela. É só a refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo ocupa 25% da cidade. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você não sabe nada sobre refinarias de petróleo. Ou eu. Eu não sei nada sobre refinarias de petróleo. Tudo o que eu sei é graças aos seus comentários. O que eu veria se der um zoom no Google Maps? Vou usar ele, já que todos têm. Aqui está a refinaria de petróleo. Eu quero destruir isso. E eu sou um comandante de drones ucraniano que envia drones ou mísseis. O que eu atacaria? Com meu entendimento limitado, eu procuraria por torres, grandes estruturas como esta. Eu mandaria drones aqui. Vamos buscar outras torres. Olhe, essa parece importante. Esta aqui. Eu atacaria isso. Vamos procurar mais uma unidade. Esta unidade aqui e mais uma. Esta aqui. Mesmo que eu erre o alvo, desses 4 lugares eu acabei de encontrar 2 ou 3. Se eu destruir a torre catalisadora, as unidades de hidrotratamento, a própria torre de refino de petróleo, estou fazendo um bom trabalho. Como experimento mental, não é preciso saber muito sobre refinarias para atingir e eliminar sua capacidade de produção. E toda essa área enorme, vamos pegar um tanque de óleo aleatório bem aqui, seja qual for, você não precisa atingir isso, não precisa atingir essas chaminés, esses dutos, nada disso. Você deve alcançar A nas estações de bombeamento e B nas torres de craqueamento. A escassez de combustível não ocorre só na Rússia. Existem países aliados da Rússia, por exemplo, Mongólia e Cazaquistão, que importam uma quantidade enorme de petróleo. Eles recebem da Rússia. A Mongólia também tem filas por combustível e escassez de combustível. Temos este vídeo. Veja, a Rússia proibiu todas as exportações de produtos de combustível. Isso significa que a Mongólia deixou de receber suprimentos, pois antes quase tudo vinha da Rússia, resultado indireto dos ataques ucranianos. A Mongólia tem enormes filas por combustível. Por que isso? O essencial é que se a Rússia não exportar combustíveis, outro país fará isso, como a China.
Então a Rússia vai perder clientes simplesmente pelo fato de não conseguir suprir a demanda nesses países. A China vai ocupar esse espaço. Voltando um pouco para as refinarias e sobre o que atacar, tem um resumo bem curto para você. Com imagens de satélite, vídeos de redes sociais e relatórios oficiais, verificamos mais de 90 ataques entre 2 de agosto e 13 de outubro. Aproximadamente 2/3 miraram refinarias, estações de bombeamento e nós de controle de oleodutos dentro da Rússia. Atingiram principalmente instalações de armazenamento de combustível, mas, como mencionei, estações de bombeamento e nós de controle de oleodutos. Eles têm uma lista muito específica de alvos que procuram. Ataques frequentes a Unecha e Zenzevatka indicam um alvo. Desativar pontos de controle nas principais linhas de bombeamento, não destruir a capacidade de armazenamento. Isso mostra como os ucranianos diferenciam os alvos, já que tem muitas opções. Eles escolheram atacar estações de bombeamento e pontos de controle de fluxo. Certo, meus amigos, agora vamos para a linha de frente, e vou começar com boas notícias aqui. Porque, como dito antes, Kucherivyar, o caldeirão, afirmou-se que os próprios ucranianos estão em um caldeirão nessa área. Recebemos ontem informações para Kucherivyar. O caldeirão mais ao norte, perto de Bakrovsk, foi eliminado. Os russos se renderam aqui. Esse é um dos pontos que posso avançar de imediato. Hoje, o lado ucraniano informou a captura de Kucherivyar, que é esta vila bem aqui, em sua maioria destruída, e os cercos russos mais ao norte foi chamado de Cerco de Kucherivyar. Ucranianos divulgaram vídeo de soldados do 132º, o Batalhão de Reconhecimento Separado, hasteando bandeira nas ruínas da vila. Além de capturar aproximadamente 4 a 6 prisioneiros de uma unidade russa desconhecida, vamos assistir ao vídeo também, assim todos estaremos na mesma página. Isso vem do cerco mais ao norte de Kucherivyar. Vemos o 132º Batalhão de Reconhecimento Ucraniano hasteando a bandeira da Ucrânia em Kucherivyar. Esses são os prisioneiros russos. Fontes dizem que eram 50. Eu seria muito cuidadoso com esses números. Eles podem ser muito inflados nas redes sociais. Só acredito no que vejo. Pelo vídeo, são cerca de 10 a 15 prisioneiros. Quais eram as unidades ucranianas? Como citado no comentário crítico sobre mim, não há rotações, o que é verdade. Não há rotações do lado ucraniano devido à grande escassez de pessoal, pois não há quem faça a rotação das tropas. Você consegue as rotações se for enviado para outra parte da linha de frente. Não para descansar, mas para lutar em outros lugares onde os combates talvez sejam mais tranquilos, não tão perigosos. Isso é considerado o seu descanso. Em Kucherivyar, na área de Bakrovsk, havia um rodízio. Vou ler para você. Quanto ao lado ucraniano, por volta de meados de setembro, ocorreu uma rotação na área. E os membros da 12ª Brigada da Guarda Nacional Azov, da 14ª Brigada Red Kalina e do 25º Batalhão de Assalto, que atacavam perto de Vilna, tenho que mostrar para você bem rápido. Bem aqui, a sudoeste de Kucherivyar. Os ataques na área de Vilna foram substituídos pela 92ª Brigada de Assalto, apoiada pelo 173º Batalhão Separado de Defesa Territorial, 92ª Brigada de Assalto. Isso é importante porque vocês ajudaram em 3 campanhas minhas, para as quais entregamos um cartão. Dessa brigada especificamente, eu tenho um boné deles, tenho um medalhão deles, então, dessa brigada em particular. Se um milagre aconteceu e o carro ainda sobreviveu por quase 2 anos, esse carro agora está em Bakrovsk. Vou marcar os pontos no mapa para você, mas outros canais fazem isso bem melhor, com animações e tudo. Só tenho essa ferramenta de desenho. Então, como Kucherivyar foi libertado? São essas faixas de floresta de Vezele, ao sul de Vezele, essas faixas de floresta. Os ucranianos avançaram por essas faixas de floresta. E tem uma aqui também, não pelo campo aberto, mas por essas faixas de floresta até Kucherivyar, a parte norte de Kucherivyar, começaram o ataque. É a segunda vez que fizeram isso. Eles tentaram de novo há cerca de 1 mês e então falharam. O ataque ucraniano falhou, mas agora não falhou. E diante dessa pressão, os russos começaram a se render um por um
Então os ucranianos perceberam que o inimigo estava cedendo. Eles enviaram mais reforços, eliminando a presença russa na vila de Kucherivar. Agora, como você pode ver, ao sul de Kucherivar ainda existem pequenos bolsões russos, mas a vila em si já está liberada. Aqui terminam as boas notícias, na linha de frente agora as más notícias. A má notícia é, você sabe, esses são os cercos aqui. Vamos um pouco mais para o leste. Temos a cidade de Konstantinivka, que, assim como Pokrovsk, está quase cercada por 3 lados. Veja, olhando este mapa, não diria que os russos estão na cidade. O mais perto que eles chegam é Alexandra Shultinen aqui, mas temos vídeos mostrando como os DRGs russos, pequenos grupos, foram bombardeados até serem destruídos por drones nesta área, nos arredores ou na região suburbana da cidade. Quero dizer, a 1 quilômetro do centro e a poucos quilômetros da linha principal e dos DRGs russos. Deixe-me mudar a cor para que faça mais sentido. Pequenos grupos se infiltraram por toda essa área e agora estão sendo eliminados nesta região. Você ouviu eliminados? Tudo certo? Não. As áreas onde os DRGs russos são eliminados indicam até onde conseguiram chegar. Eles estão sempre lá, eliminados, mas de repente estarão no centro da cidade. Então, essa linha aqui não representa de forma alguma onde os combates acontecem. A linha mais próxima e realista seria algo assim. Mais uma vez, me desculpe pelo desenho bagunçado e por simplificar tanto. Outros canais fazem isso melhor. Você pode ir assistir a eles também. Então, resumindo novamente, os russos estão nas partes sul e leste de Konstantinivka, bem perto do centro da cidade. É aqui que os combates estão acontecendo. Vou passar rapidamente por Kupiansk, já que novamente não foco muito nisso, mas o centro da cidade de Kupiansk tem DRGs russos. Eles avançam muito devagar nessa cidade. Há cerca de um mês, as áreas urbanizadas de Kupiansk não tinham nenhuma unidade russa. Agora tem. E como você pode ver, eles se aproximaram do centro da cidade. Está se formando um caldeirão ucraniano, o que significa que as tropas ucranianas correm o risco de ficar presas na própria cidade. A situação é catastrófica, essa é a palavra que eu usaria. E a última área com muitas más notícias, sobre a qual já falei um pouco, é o avanço dos russos em Dnipropetrovsk. Vou voltar no tempo para que você possa ver como essa área muda. Falando sobre esta área bem aqui, e eu avanço no tempo. O problema é que os ucranianos não têm resposta para isso. Eles não têm unidades totalmente equipadas e descansadas para serem enviadas para cá, não têm reservas para serem enviadas para cá, não há resposta para isso. Você pode pensar, eles estão avançando, mande alguém, mas não há quem enviar, esse é o problema. Não há unidades de reserva para serem enviadas, não estão sendo formadas novas unidades, porque os ucranianos enfrentam grande escassez de pessoal. Eles têm homens no país, mas o governo e Zelensky decidiram não incluí-los. Se você tem até 25 anos, não pode ser mobilizado à força pelo exército, segundo a lei da Ucrânia. Eles têm centenas de milhares de homens com até 25 anos no país que não foram usados, e há um motivo para isso. Não vou entrar nesse assunto agora, mas por enquanto o governo ucraniano decidiu aceitar esse impacto. Eles não mobilizam esses jovens e estão perdendo esse território. Já mencionei. Agora eu vou mudar de assunto. Essas posições avançadas que mostrei em Kupiansk e Konstantinivka, onde DRGs russos, pequenos grupos de infiltração, foram encontrados um pouco à frente da linha principal. Agora eu tenho aqui um blogueiro russo, Alexander Karchenko, que descreve como o exército russo os abastece. Eles não usam patinetes elétricos, motocicletas ou rotas terrestres, mas pequenos drones para lançar comida. Deixe-me ler para você. Segundo o blogueiro russo de guerra Alexander Karchenko, a presença constante de drones mudou fundamentalmente a guerra na Ucrânia. Só é possível sobreviver ficando no subsolo e pode levar dias para andar poucos quilômetros. Atualmente os caras avançam tanto que fica impossível suprir eles por terra. Nem buggies, motocicletas e nem mesmo carrinhos robóticos conseguem entregar comida, água e baterias para os combatentes. Mas nem mesmo essas dificuldades são um motivo para recuar das posições.
O abastecimento é feito por drones, Mavics, FPVs e outros pássaros. Lançam comida e remédios para a linha de frente. Porque a Baba Yaga russa aparece na linha de frente em doses homeopáticas, ou seja, Baba Yaga e os sites russos, eles não produzem tanto quanto os ucranianos. Aqui você vê um pequeno drone First Person View Mavic Civil ou DJI capazes de carregar isso. Então isso é de um dia. Na verdade, são só 2 dias de rações para o soldado Storm Z da linha de frente russa. E sim, é assim que eles abastecem suas unidades da linha de frente, que se movem muito longe da linha principal, como podemos ver em Konstantinivka e Kupiansk. Eu venho falando sobre a verdade neste vídeo já faz um tempo. Como podem ver, sou aberto a críticas. Se alguém tiver algo sobre mim, estou aberto a mudanças e disposto a adaptá-las ao que vocês precisam ver ou ouvir, porque eu tenho um foco diferente e específico no meu canal. E se esse foco excluir alguma informação que você queira ver, eu posso mudar isso. Mas eu escrevi um livro e pude dizer tudo. Toda a verdade que eu conheço e entendo sobre a Ucrânia está nesse livro. 8 missões para a Ucrânia. Seu apoio financeiro e doações tornaram essas ações possíveis. Este livro é sobre o que você possibilitou. Adquira o seu pelo link na descrição abaixo. Como sempre, até o próximo vídeo na segunda-feira. Slava Ucrânia. Tchau, tchau.